Fiat misericordia tua Domine superbus, et ad modus fermavibus in. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bem-vindos, amados, à Santíssima Eucaristia. O tema da liturgia que a Igreja nos apresenta hoje é o perdão. E nesse espírito de louvor, de comunhão com Cristo e reconciliação, recordemos que somos pecadores e supliquemos o perdão e a compaixão do nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben-Sirá. O rancor e a ira são coisas detestáveis, e o pecador é o mestre delas. Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta de seus pecados. Perdoa a ofensa do teu próximo, e quando o pedires, as tuas ofensas serão perdoadas. Um homem guarda rancor contra outro e pede a Deus que o cure. Não tem compaixão do seu semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados. Se ele, quem é um ser de carne, guarda rancor, quem lhe alcançará o perdão das suas faltas? Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio. Pensa na corrupção e na morte e guarda os mandamentos. E não tenhas rancor ao próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que se fazem. Palavra do Senhor. Clemente e compassivo, cheio de misericórdia para com todos. O Senhor é clemente e compassivo, de misericórdia para com todos. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueçam nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graças e misericórdia.
não está sempre a repreender, nem aguarda ressentimento. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. A distância da terra aos céus, assim é grande a misericórdia para os que o temem. Como do Oriente dista do Ocidente, assim Ele afastou de nós os nossos pecados. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida.
Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: servo mau, perdoei-te porque me pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou-o aos verdugos até que pagasse tudo o que ele devia. Assim procederá convosco, meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. É fácil, se você já tem uma certa idade, observar como as coisas mudaram. Não estou falando na questão tecnológica, porque isso é óbvio, né? Mas também mudou muito o comportamento das pessoas. Ou seja, hoje é muito mais difícil lidar com o ser humano. E com as crianças eu penso que ainda vai ser mais difícil ainda. Mas em que sentido? No sentido de que as pessoas estão crescendo porque as sociedades melhoraram o poder financeiro. Os pais procuram satisfazer não só as necessidades dos filhos, mas também os gostar dos filhos, né? Ou seja, os meninos mais e mais querem serem, vamos dizer, saciados em seus prazeres. Então, volta e meia, eles querem mais e mais e mais. Ou seja, querem ser entretenidos a todo momento, estarem satisfeitos a todo momento. E isso provoca uma sociedade que quer ser a todo momento saciado e nunca está satisfeito. Como consequência, pessoas que crescem numa sociedade que pensa que todo mundo tem que a comprazer a todo momento, essas pessoas não toleram nada, se tornam profundamente intolerantes, não querem nada que incomoda, não querem nada que cause insatisfação, não querem ser corrigidas e preferem uma vida de constante prazer e entretenimento. Você pode notar que mais e mais os casais adiam ter filhos para não ter trabalho e não tirar a sua paz. Muitos nem querem ter mais. E isso tem a ver com o Evangelho de hoje. Vocês notarem, a primeira leitura é de um homem chamado, escrito por um homem chamado Jesus Ben Será, o livro do Eclesiástico. É um livro da sabedoria chamado Sapiencial, que foi escrito
no século II a.C., para os habitantes da Grécia, especialmente os judeus que lá viviam. A nova geração que lá cresceu exaltava a grandeza da cultura grega, os filósofos, a sabedoria grega, e desprezavam a sabedoria milenar do povo judeu. E esse homem queria mostrar que tinha um tesouro muito rico na sabedoria do povo judeu. E aí ele fala nessa leitura da questão de guardar rancor. Uma pessoa rancorosa, né? Então, não só quem não quer ser perturbado, como facilmente conserva o rancor no seu coração. E uma pessoa rancorosa tem a ver com não ser capaz de perdoar. Tem pessoas que me dizem, mas padre, eu não sou capaz de perdoar. Primeiro, esse livro está dizendo que o sábio nunca guarda rancor, mas aprende a olhar a vida a partir da misericórdia e da compaixão. No Evangelho, Jesus dá contra essa parábola por causa da pergunta de Pedro: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Pedro achava que o número 7 já era muito, porque as pessoas entendiam naquela época, na cultura, que você devia perdoar os amigos, mas não perdoar o inimigo. E muita gente ainda pensa assim hoje, né? Muitas religiões não têm tolerância nenhuma, não inclui tolerância no seu conceito religioso. Mas Jesus contou a parábola contando sobre 2 homens que tinham dívidas. Um devia o que seria hoje 220 milhões de dólares. E o outro devia o salário de um dia de trabalho. Vamos dizer que aqui na América, uma pessoa que ganha 10 dólares a hora é 80 dólares. Se ganha mais, 30 dólares a hora, de qualquer maneira, seria 240 dólares. Então, um devia mais de 200 milhões e o outro devia, no máximo, 240 dólares. E o Senhor perdoou aquela grande dívida, 220 milhões. E depois o servo que foi perdoado encontrou com o seu colega que lhe devia 80 dólares. Ele foi perdoado 220 milhões, 10 mil talentos de prata. E ali ele foi, botou a mão no pescoço do colega e mandou prendê-lo por não pagar 80 dólares. Jesus começa dizendo que o reino de Deus é assim. Então vamos pensar. Quanto mais é grave a ofensa, maior é o perdão, né? Então, as pessoas vêm para mim e dizem assim, mas padre, aquela pessoa machucou-me completamente. Aquela pessoa destruiu a minha vida. Como posso perdoar? Eu sei, como padre, né, o que o ser humano é capaz. E todos nós sabemos, porque a gente vê falar de crimes gravíssimos, que abalam o céu e a terra. Ou seja, o ser humano é capaz de coisas horríveis. E aí a pessoa vem e diz, como posso eu perdoar? Do ponto de vista da fé e do Evangelho, você já sabe por que tem que perdoar. Você tem que perdoar
Porque a nossa dívida para com Deus, o nosso débito para com Deus é muito maior que 220 milhões. Ou seja, a nossa dívida para com Deus é incalculável. Não se pode botar um valor naquilo que Deus nos dá: a vida, a saúde, a família e milhares de coisas que eu posso ficar enumerando aqui por muito tempo. Ou seja, a nossa dívida para com Deus é incalculável. Então, se Deus me perdoa todas as minhas dívidas, é claro que eu, imitando o coração de Deus, tenho que perdoar as faltas e as dívidas dos meus irmãos. A gente já sabe que é assim. Do ponto de vista da psicologia, eu recomendo que as pessoas que eu perguntei ontem à noite, na turma que eu falei inglês, eu disse: alguém já assistiu Dead Man Walking? E o pessoal disse que ninguém tinha assistido. Aquele filme ganhou um Oscar, né? A atriz ganhou um Oscar pela sua atuação. É um grande filme. Então, no filme conta a história de uma freira que por acaso começou o ministério para cuidar de homens que estavam sentenciados à morte, ou seja, estavam na fileira da morte. E depois de trabalhando muito tempo com esses homens, ela descobriu que ela também tinha que trabalhar com a família das vítimas, que, claro, por causa do tamanho do crime, queria ver a morte daquele criminoso. Mas aí, por fim, a pessoa morria, né? Porque a pena capital, pena de morte, a pessoa era, né, eliminada. Mas a pergunta é: depois que o cara ficou eliminado pela sentença de morte, a família da vítima encontrava paz? O pior é que não encontravam, porque o outro morria, mas eles não tinham o filho de volta, a filha de volta, a pessoa que perdeu. E a mágoa ainda estava no coração, o rancor ainda estava no coração, e o desejo de vingança ainda estava no coração. Porque ninguém pode saciar um desejo de vingança. A pessoa quer que o desejo de vingança é assim: você quer que o criminoso morra com o mesmo sofrimento, com a mesma dor que ele causou. Isso não acontece. A injeção letal, você não sofre o tanto que a vítima sofreu. Então, a psicologia nos ensina uma coisa: o que é o perdão? O perdão não é concordar com o crime. O perdão não é dizer: o que você me fez, está tudo bem. O perdão não é aceitar o que o criminoso fez. O perdão é muito maior. O perdão é um ato de generosidade que faz a pessoa reconhecer que o ser humano, na sua humanidade, comete coisas graves. Mas se eu perdoo, eu me liberto do sentimento de ódio, de rancor e de vingança. Então a psicologia diz que enquanto eu tiver sentimento de vingança no meu coração, enquanto eu tiver ódio no meu coração, enquanto eu guardar rancor, eu sou prisioneiro do outro.
mesmo que o outro esteja morto. Aquilo que ele me causou vai continuar me aprisionando, me controlando. E eu só me liberto no dia que aceitar o caminho do perdão. Mas o caminho do perdão é uma escolha. Eu tenho que escolher perdoar. Ou eu escolho viver cheio de rancor, cheio de ódio e cheio de sentimento de vingança para o resto da minha vida. Há pessoas que escolhem esse caminho, né? Ou seja, viver o resto da vida odiando, rancorosa e vingativa. E às vezes esse sentimento se prolonga a todos os que estão em volta. A pessoa se torna mais amarga que qualquer limão. Mas você pode escolher se libertar, ser livre e ser feliz. Ou seja, aquela tragédia, aquela maldade, aquilo do qual eu fui vítima, não mais vai controlar a minha vida. Eu vou ser livre para ser feliz. Então, amigos, é uma escolha que a gente tem que fazer. Todos os dias fazemos escolhas. A gente pode escolher continuar eternamente vítima, ou eu posso escolher ter controle sobre a minha vida, sobre o meu futuro, com a minha fé, com a graça de Deus. E aí, reconhecendo que o ser humano na sua miséria pode fazer muito mal, mas eu não vou ser uma vítima eterna daquele mal. Eu costumo, uma vez alguém me deu esse exemplo, e eu vou concluir com esse exemplo. Quando você é vítima de alguma maldade humana muito grande, que o sofrimento é muito grande, aquela pessoa escolheu, você está dentro de um quarto fechado, e a única luz que entra é a luz da janela. E aquela pessoa que fez a maldade decidiu fechar as cortinas da janela, para que ninguém receba a luz. É você que vai decidir se você deixa as cortinas fechadas ou se você abre a cortina. Se você decidir manter as cortinas fechadas, os dois nunca veem a luz. Se você escolher abrir as cortinas, ambos podem ver a luz. A decisão é sempre sua. Abrir as cortinas ou deixar as cortinas fechadas. Era isso que eu queria partilhar convosco e vamos continuar a Santa Missa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo,
no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Do Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, crê na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa o seu batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia em que reconhecemos a grandeza de Deus quando perdoa e a do homem que aprende a perdoar, digamos com fé: misericórdia, Senhor nosso Deus. Pelos ministros e fiéis da nossa Diocese de Núrgue, para que aprendam a perdoar-se mutuamente, como Cristo ensinou a Pedro, oremos ao Senhor. Misericórdia, Senhor nosso Deus. Pelos que detêm poderes no governo, para que fomentem na sociedade a concórdia, a solidariedade e a paz, oremos ao Senhor. Misericórdia, Senhor nosso Deus. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmos, para que acreditem em Jesus, que morreu por todos nós e nos ensinava a viver para Ele e para com os outros. Oremos ao Senhor. Misericórdia, Senhor nosso Deus. Pelos que padecem qualquer enfermidade, do corpo ou do espírito, em especial os doentes da nossa comunidade, que superem o que os impede de se unirem a Cristo, oremos ao Senhor. Misericórdia, Senhor nosso Deus. Pelos nossos familiares, amigos e benfeitores que já partiram, em particular, por quem oferecemos esta missa, que recebam o perdão dos seus pecados, oremos ao Senhor. Misericórdia, Senhor nosso Deus. Senhor de misericórdia infinita, não limiteis a vossa indulgência a nossa capacidade de perdoar, mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Encontra-se na página 66. Todos mandamentos novo. Página 66.
Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, que é meu e é vosso, seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, arcanjos, todos os coros celestes, proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para livremente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Joseph William e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, que recomendamos a vossa misericórdia e cujos nomes estão sobre o altar. Eles foram sepultados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar nos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Possamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos no amor e na paz do Cristo. Amen.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
A semana passada nós falamos que hoje teria uma segunda coleta, que era a coleta para ajudar a igreja na Europa Central e Oriental, para ajudar os lugares onde a igreja católica é a minoria e, portanto, precisa de ajuda para continuar a atividade humana e missionária. No canto de contas, na página 72, estou pensando em Deus, página 72. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Só são dois avisos. O primeiro é que a confraria de Nossa Senhora do Rosário e a Sociedade do Santo Nome pedem a todos que desejam carregar o andor de Nossa Senhora de Fátima no dia 12 de outubro para se inscreverem no cartório paroquial. Até o dia 10 de outubro, deixar o nome, número do telefone e medida de altura da pessoa, para se informar aos grupos da mesma altura.
Neste dia a missa é às 7 da noite. Normalmente é 7h30, nesse dia é às 7. Esse ano nós teremos a 10ª feijoada pelo projeto Santo Antônio. Vocês sabem que já são 10 anos. Passou rapidinho, né? Porque outro dia começou. E tem sido muitas as bênçãos. E vocês podem se sentir orgulhosos de que a nossa igreja ajuda muitas crianças que vocês nem conhecem. Algumas delas estiveram aqui e já estão, aquele grupinho que começou, 14, já está na Universidade Federal estudando música. Então é uma grande bênção, porque eles terão um futuro. Vocês sabem que as universidades federais no Brasil são gratuitas e eles só estão porque os pais não podem pagar, vocês sabem disso. Então é uma universidade gratuita, mas é uma grande conquista, porque não é fácil entrar nessas universidades não pagas. Então é uma grande bênção. E se vocês gostam de apoiar o projeto, venham para a feijoada, que será domingo, 8 de outubro, à 13h. Participando da feijoada, vocês continuam a apoiar o projeto. Eu também esqueci de falar que desses 14, um jovem estuda em Lisboa, ganhou um scholarship para 4 anos na Universidade de Lisboa. Então é só bênçãos, só coisas maravilhosas. Então, se puderem apoiar, comprem o bilhete para o dia 8 de outubro, domingo, à 13h. Agradeço a vossa generosidade. O Senhor deseja a todos uma semana feliz e abençoada. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.